Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós vamos continuar com o Clean Code. Assim eu peço que você incentive o meu trabalho deixando o seu like, o seu comentário e se inscrevendo no canal. Nós vamos iniciar com uma frase que expressa o espírito do Clean Code, focando no aspecto que iremos abordar esta semana. Chega de códigos obscuros e redundantes. Clean Code traz clareza e eficiência. Um código obscuro e redundante pode trazer uma série de problemas para o desenvolvimento e a manutenção de software. Falta de clareza, ocultação de bugs, dificuldade de implementar mudanças e de manutenção e um desempenho inferior. São alguns desses problemas. Por isso, nós vamos continuar a nossa jornada para obter um código limpo, eficiente e robusto seguindo o Clean Code. O nosso ponto de partida foi a classe Calc 1, que apresenta muitos problemas que já abordamos na semana anterior. E o nosso primeiro enfoque foi atacar o problema da nomenclatura ou da falta dela existente nesse código. Com isso, partindo deste código sujo e aplicando regras básicas de nomenclatura seguindo o Clean Code que apresentei na semana anterior, nós chegamos a este código, onde agora conseguimos identificar de forma mais clara o objetivo da classe, do método, a função dos parâmetros e o propósito das variáveis usadas no código. Comparando o código original com o código onde nós aplicamos as regras de nomenclatura seguindo o Clean Code, nós vemos que avançamos para um código mais legível e demos assim um passo importante para tornar o nosso código mais limpo. Então nós vamos continuar a nossa jornada. Agora nós vamos atacar o problema dos números mágicos e do código repetido. E a primeira tarefa é identificar esses problemas em nosso código. Para isso, nós podemos usar ferramentas de suporte ou analyzer, que podem estar integradas ao Visual Studio e também outras ferramentas de suporte que são usadas como extensões do Visual Studio. Eu vou apresentar algumas opções, como o Roslyn Analyzers, o Visual Studio Code Metrics e o ReSharp. As duas primeiras fazem parte do Visual Studio e a segunda ela pode ser instalada com uma extensão separada. Ela foi criada pela JetBrains. Então, essas ferramentas elas detectam números mágicos em diversos contextos, sugerem a criação de constantes nomeadas ou enums, detectam trechos de código semelhantes ou idênticos e sugerem refatoração do código para eliminar a duplicação. Outra ferramenta é o SonarQube, que é uma plataforma de análise estática que oferece uma visão abrangente da qualidade de código, incluindo a identificação de números mágicos. Essa ferramenta pode analisar diversos aspectos do código-fonte, incluindo duplicação de código, vulnerabilidades de segurança, cobertura de testes e conformidade com padrões de codificação. Para usar o SonarQube aqui em projetos C# no Visual Studio, você pode utilizar a extensão SonarLint e integrar o SonarQube ao seu processo de integração contínua e entrega contínua. Então, essas ferramentas elas vão te ajudar a identificar os números mágicos e o código repetido e apresentar sugestões para resolver o problema. Como não é o objetivo do vídeo mostrar como elas funcionam, eu estou apresentando essas opções porque é bom você conhecer que você pode usar essas ferramentas. Então, prosseguindo, o primeiro passo é identificar o problema, identificar os números ou valores mágicos no seu código. Fazemos isso examinando o código em busca de valores literais que não estejam associados a variáveis explicativas ou constantes nomeadas e também procurando por padrões de números repetidos que podem indicar valores mágicos ocultos. Feito isso, a próxima etapa é atacar o problema dos números mágicos. Mas o que são números mágicos? Os números mágicos eles são valores literais que podem ser inteiros, decimais, strings, espalhados pelo código, sem um significado claro ou contexto explicativo,
que dificultam a leitura, manutenção e compreensão do código. Eles trazem diversos problemas e entre os quais eu vou destacar o seguinte: a legibilidade comprometida do código do seu projeto. Então, o significado dos números mágicos não é evidente no código e isso dificulta a compreensão da lógica para a equipe. Assim, sem um nome descritivo ou referência clara, torna-se desafiador entender a intenção por trás do uso desses valores. Códigos inconsistentes. O uso de números mágicos em diferentes partes do código pode gerar inconsistências e dificultar a padronização das regras de negócio. Temos a suscetibilidade a erros. Então, erros na digitação ou na escolha do valor podem passar despercebidos, levando a cálculos incorretos e resultados inesperados. E um impacto negativo na qualidade do código. A presença de números mágicos torna o código visualmente poluído e difícil de ler, impactando negativamente a qualidade geral da base de código. Assim, após identificar o problema, nós vamos prosseguir para a próxima etapa, que é combater os números mágicos com Clean Code. Então, para evitar os problemas gerados pelos números mágicos, o ideal é adotar as práticas do Clean Code, que visam escrever o código limpo, legível, fácil de manter e com um bom desempenho. Eu vou apresentar a seguir algumas soluções eficazes que nós podemos usar para lidar com os números mágicos no código C#. Nós podemos usar constantes nomeadas, que vão criar constantes com nomes descritivos para representar os valores mágicos. Então aqui eu estou dando exemplo de constantes usando a nomenclatura recomendada na linguagem C# para criar esses nomes, e essas constantes são nomes descritivos que vão substituir os números mágicos e assim o nosso código vai se tornar mais legível. Nós podemos também usar e aplicar o agrupamento de constantes em enumerações ou enums. Então, se houver diversos valores mágicos relacionados ao mesmo contexto, agrupar esses valores em enumerações vai melhorar a organização e a legibilidade. Aqui eu estou dando um exemplo da criação de uma enumeração relacionada com o status da conta lá no nosso exemplo. Então aqui eu estou criando uma enum com esse nome e estou definindo aqui essas enumerações que vão substituir os números mágicos relacionados ao status da conta. Então com isso eu vou poder ter um código mais organizado e legível. Outra solução que podemos utilizar é criar funções ou métodos para realizar cálculos. Encapsular cálculos complexos que envolvem números mágicos em funções ou métodos com nomes descritivos vai facilitar a reutilização de código. Então, no nosso exemplo específico, nós vamos criar um método auxiliar, calcular preço com desconto, que eu estou dando um exemplo aqui da chamada desse método, definindo os argumentos que nós vamos usar. E com isso nós vamos definir neste método o cálculo que está espalhado pelo código. E com isso eu vou tornar a reutilização do cálculo do desconto mais fácil de ser feita no nosso projeto. Uma outra solução é centralizar as constantes em um único lugar. Então, centralizar as suas constantes em um único lugar, um arquivo ou classe, especialmente se elas forem usadas em várias partes do projeto, vai ajudar a combater os números mágicos. Aqui eu estou dando exemplo de uma classe estática chamada constantes, onde eu estou criando constantes, usando aqui nomes descritivos, e essas constantes vão substituir os respectivos números mágicos. No nosso exemplo aqui, eu estou definindo constantes para substituir os números mágicos relacionados com os descontos dos clientes e com o desconto máximo por fidelidade. Então aqui eu estou criando as constantes usando a palavra-chave const, e isso vai criar variáveis imutáveis com valor definido no momento da declaração, e elas não vão poder ser alteradas durante a execução do nosso projeto. E uma classe estática vai fazer com que eu não precise criar uma instância dessa classe e vou poder acessar essas constantes de qualquer parte do meu projeto.
Então essas são algumas das soluções que nós podemos utilizar. E a seguir eu vou aplicar essas regras, essas soluções ao nosso código. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto no Visual Studio 2022 e eu vou mostrar uma alteração que eu fiz aqui. Então, para criar um histórico das alterações que foram feitas e para poder acompanhar a evolução do código e da aplicação das regras do Clean Code, eu alterei aqui o nome dos projetos, usando uma nomenclatura aqui que vai permitir acompanhar a evolução do código. Então, olha, na solução Clean Code, eu alterei o nome do projeto Código Sujo para Projeto Código Sujo Início. Então aqui eu vou ter a classe Calc 1, que é o projeto inicial. Então, para o código da semana anterior, eu alterei o nome do projeto ao projeto Código Sujo Nomenclatura, onde nós aplicamos regras de nomenclatura. E para esta semana eu criei o projeto chamado Projeto Código Sujo Números Mágicos, aonde eu tenho aqui a classe calculadora de desconto, que é o ponto de partida desta semana, onde nós vamos aplicar as regras dos números mágicos. Assim, você vai conseguir acompanhar a evolução do código. Então, eu vou abrir aqui a classe calculadora de desconto e nós vamos iniciar a aplicação das regras para esta semana. Eu vou fazer o seguinte antes de iniciar. Aqui no bloco if else, eu tenho o cálculo do preço depois do desconto, que está relacionado com o status da conta, onde eu tenho os números mágicos 1, 2, 3, 4. Então, quando o status da conta for igual a 3, eu estou realizando o cálculo aplicando um desconto de 30%. Mas agora observe que aqui o formato utilizado aqui para realizar o cálculo está diferente do formato utilizado aqui quando o status da conta é 2 ou é 4, ou seja, quando o desconto é de 10% e 50%. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o mesmo formato para facilitar a leitura. E isso aqui é bem fácil de fazer. Então eu vou fazer assim, eu vou vir aqui, vou definir preço do produto menos, então aqui ao invés de 0,7, agora é 0,3. Aqui menos percentual de desconto por fidelidade. E aqui eu vou multiplicar pelo preço do desconto menos, em vez de 0,70 é 0,30 e pronto. Olha. Com essa simples alteração agora eu consigo perceber que os cálculos usam o mesmo formato e tem o mesmo padrão. Então eu vou poder identificar isso de uma maneira mais clara. Então agora uma outra alteração que eu vou fazer, e aqui eu já vou estar aplicando a solução, eu vou criar um método auxiliar. Observe que eu tenho o cálculo do desconto aqui se repetindo, né? Nesse bloco if else, eu tenho o código repetido. E além disso, esse código ele é difícil de eu reutilizar, se eu quiser fazer uma reutilização desse código. Então, eu vou criar aqui um método que vai realizar o cálculo. E aí eu vou depois ajustar o código aqui de forma que eu vou poder ter um código mais reutilizável. Então, para isso, eu vou vir aqui e eu vou criar um método que vai ser público, vai retornar um decimal e eu vou chamar esse método de calcular preço depois do desconto. Aqui eu vou usar, olha, o preço do produto, preciso desse parâmetro, o percentual de desconto, preciso desse parâmetro e o percentual do desconto por fidelidade. Então, preço do produto, eu vou colocar aqui para facilitar a leitura, olha, vou precisar então de um outro parâmetro do tipo decimal, que vai ser o percentual desconto, e o outro vai ser o percentual de desconto por fidelidade. Pronto, o cálculo vai ser feito da seguinte maneira, né? Eu estou me baseando aqui na fórmula que já existe, no padrão, olha, que eu consigo identificar agora de maneira mais clara. Eu tenho um padrão que está se repetindo, então eu vou usar aqui um método para remover esse código repetido e torná-lo mais reutilizável. Então, eu vou definir aqui uma variável preço com desconto, que é do tipo decimal, e aqui eu vou pegar o preço do produto e vou aplicar o desconto, aonde eu vou usar o percentual e vou multiplicar pelo preço do produto. A seguir, eu vou aplicar o percentual do desconto por fidelidade e vou retornar. Então, eu vou dar um return no preço com desconto que foi obtido, só que eu vou aplicar o desconto
multiplicando aqui o percentual do desconto por fidelidade vezes o preço com desconto. Então agora eu posso utilizar esse método. Ao invés de eu usar todo esse código, eu posso ajustar o código aqui nos blocos if-else utilizando esse método criado. Então eu vou invocar um método e passar aqui, ó, preço do produto. Aqui o desconto é 10%, né? Então é 0,1. E aqui vai ser o percentual do desconto por fidelidade. Aqui é 0,1 decimal. Pronto. Agora eu vou repetir isso para 30%. Então vou alterar aqui 0,3 e para 50%. 0,5. Então, ó, com essa alteração, ó, o meu código ele ficou mais legível e agora o cálculo do preço depois do desconto está sendo feito num método à parte. Ele ficou mais fácil de eu dar manutenção, mais fácil de eu reutilizar. Então agora nós vamos tratar com os números mágicos. Eu tenho aqui, ó, no meu bloco if, os números mágicos relacionados ao status da conta, os números mágicos relacionados ao percentual de desconto e aqui o número mágico que representa o desconto máximo por fidelidade. Então eu vou fazer o seguinte, para o status da conta eu vou criar uma enumeração. Eu vou vir aqui no meu projeto, números mágicos, né? E vou criar uma classe. Vou dar um nome de status da conta. E aqui eu vou criar a enumeração para o status da conta. Então vai ser public enum, não é uma classe aqui, né? Aqui é uma enumeração. Então agora, olha, com essa enumeração eu estou relacionando aos números mágicos 1, 2, 3, 4 a enumeração cliente padrão, cliente especial, cliente ouro, cliente VIP. Então essa enumeração vai substituir os respectivos números mágicos relacionados com o status da conta. Então vou salvar aqui, vou criar aqui agora uma classe estática onde eu vou definir os descontos relacionados aos clientes. Então eu vou vir aqui em Project, Add Class, vou chamar essa classe aqui de constantes. Eu vou definir constantes nessa classe aqui, ó. E ela vai ser uma classe estática, para mim não ter que criar uma instância. Tá? Aqui o nome da classe está errado, ó. Vamos corrigir aqui, chamar de constantes. Pronto. Então vou definir as constantes que eu mostrei no exemplo, olha. Então relacionado ao desconto do cliente especial, cliente ouro, cliente VIP e o desconto máximo por fidelidade. Então já defini a enumeração e as constantes na classe estática. Eu vou agora retornar para o meu código da calculadora de desconto e vou substituir aqui, ó. Então, ó, status da conta agora, ela é uma enumeração do tipo status da conta, ó. Status da conta. Então aqui, ó, no número 5, eu vou acessar minha classe estática constantes, ó, eu dou um ponto e eu tenho acesso às constantes. Desconto máximo por fidelidade. Aqui também, ó, constantes, desconto máximo por fidelidade. Então agora eu vou atacar esses números mágicos relacionados com o status da conta. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Para tornar o fluxo do código mais claro, eu vou substituir esse bloco if-else por instruções Swift. Aí eu vou usar a enumeração também. Então o objetivo aqui em usar a instrução Swift é apenas organizar os casos de forma mais clara e linear aqui, facilitando a leitura e a manutenção do nosso código. Então, ó, eu vou usar Swift, que é a instrução. Então, eu vou tratar o status da conta. E aqui eu vou tratar cada caso. Então, ó, um case, acesso a minha enumeração status da conta, dou um ponto. Vou iniciar com cliente padrão. Dou 2 pontos aqui, tem que colocar o break aqui, né? E aqui, ó, eu vou copiar o cálculo de desconto. Vou fazer para o outro case a mesma coisa, ó, case status da conta. Agora vai ser cliente especial, 2 pontos, dou o break. E aqui, ó, vou copiar o cálculo do desconto para o cliente especial. Vou aplicar a mesma lógica status da conta ao cliente ouro, dou o break e copio aqui, ó. E por último, o último case, né? Status da conta, cliente VIP. Dou um break e copio o cálculo daqui, ó.
Então agora eu posso remover o código do bloco if else aqui que eu estava utilizando e eu fiquei assim, ó. Então agora eu estou tratando o status da conta usando a minha numeração. Observe que o código ficou mais fácil de ler, né? Então agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, substituindo aqui, ó, os percentuais de descontos usando as constantes. Então aqui, ó, eu vou acessar a minha classe estática pelo nome e vou aplicar aqui o desconto cliente especial. Aqui vou aplicar o desconto cliente ouro e aqui vou aplicar, acessando a minha classe estática, o desconto cliente VIP. Pronto. Aqui agora eu tenho que resolver aquele problema do bug oculto, né? Então, ó, essa instrução Swift aqui vai retornar um valor zero, olha, para o preço depois do desconto, se por algum motivo um novo status da conta for criado e atribuído ao cliente. Então, para resolver isso, eu vou criar aqui na instrução Swift, depois do último case, eu vou usar aqui a seção default da instrução Swift. E para esses casos, eu vou lançar uma exceção. Throw new argument out of range exception. Então agora, se um valor para o status da conta não estiver sendo tratado, ou seja, qualquer outro status da conta que não se enquadre nas enumerações que nós definimos, vai ser lançada uma exceção. Com isso, eu eliminei aquele bug oculto. Então, com isso, eu concluí a eliminação dos números mágicos, usando aqui a enumeração e status da conta, usando aqui a classe estática constante, onde eu defini as constantes, trocando aqui pelo desconto máximo por fidelidade e pelos descontos aplicados aos clientes. Então, observe que o meu código ele ficou mais legível, né? E também com a utilização do método auxiliar, agora qualquer alteração no cálculo do preço depois do desconto é feita somente em um lugar e eu posso reutilizar esse método. Ficou mais fácil a reutilização do código. Então, dessa forma, o nosso código ele ficou mais legível, aplicando aqui as regras do Clean. Então, na próxima semana, eu vou continuar aplicando agora as boas práticas usando os recursos dos padrões de projeto e dos conceitos do paradigma da orientação a objeto. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.